As pessoas não estão acostumadas a ver mulheres. Eu vejo isso muito. Nós, os consultores Sexy Canvas, por exemplo, a gente fala muito sobre a diferença de uma consultora de negócios Sexy Canvas chegar para o CEO de uma empresa e falar que ele tá errado e um consultor homem dizer para outro homem que ele tá errado, né? Machista! Ou a diferença de como é percebido certos conteúdos que o André diz e como que seria se uma mulher estivesse dizendo, né? Então, essa diferença de percepção, ela acontece, o mundo é esse, como diz aqui no Sexy Canvas a gente fala, as regras do jogo são essa, e pra você jogar melhor esse tabuleiro, você precisa entender que você precisa estar muito conectada com o propósito das coisas que você tá falando, do porquê que você é referência naquilo que você é referência, pra não titubear e não acabar se deixando ser atropelada, né? É claro. Exatamente. E eu acho que as vezes que eu perdi foram as vezes que eu quis ser muito boazinha, de tentar ajudar, e eu sabia que aquilo não ia funcionar. Eu acho que a gente tem que confiar muito na nossa percepção. Hoje, não mais, mas eu tive minha fase de querer ser aceita, eu vou fazer isso, é pelo bem. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas, obviamente, gente, pelo bem, a gente tem que ter um propósito, isso é uma coisa, mas a gente tem que entender até onde é o nosso limite. E é só quando a gente coloca limite naquilo que a gente pode e consegue fazer, que as pessoas também respeitam esse limite. Sobre falar... divergir de outra pessoa, isso, assim, é algo que é muito delicado. E pra mulher, muito mais, como você disse. Quando a gente quer divergir de alguém, eu vejo, assim, principalmente quando são opiniões fortes, você tá num debate, numa discussão. O que mais? E principalmente, assim, o ego, gente, ele toma conta das pessoas e faz parte também. A gente precisa gerenciar o ego do outro, mas quando é uma mulher, às vezes, falando realmente que o cara tá errado ou querendo fazer alguma outra coisa que contrapõe a opinião, isso é mais desafiador. Aí Freud explica também, gente, porque aí o cara espera que a pessoa seja uma mãe, às vezes, e nem sempre. Às vezes você tem que ser uma profissional que você é e dar da melhor forma um feedback, um não ali. Isso eu acho que é bem desafiador mesmo. Hoje, assim, as mulheres por muito tempo, ainda em vários ambientes, a gente precisou se posicionar com muita força. A gente teve quase que ser mais masculina para ser ouvida. E eu acho que a gente está entrando também no momento que a gente pode começar, né? Estamos tentando desmistificar e sair dessa posição que para um homem me ouvir eu também preciso ser dura e forte e falar mais alto. Mas isso depende muito do ambiente. Eu acho, assim, que é social. A gente precisa trabalhar, assim, a sociedade como um todo, assim, a gente até tenta, às vezes, ser um pouco mais sutil, mas nem sempre a sutileza entende. São estágios. Eu falo assim, são muitos estágios, nada é um recorte unilateral de nada. É um prisma com muitos pontos de vista. Verdade. E eu concordo contigo, eu, inclusive, me considero uma mulher com muitas questões masculinas problemáticas, com entendimento de ocupar lugares de poderes de forma masculina. Então eu tô tentando trabalhar um pouco mais essa energia, mas também há espaços onde se espera tanto, porque historicamente essa figura feminina sempre é uma figura que cuida, sempre é uma figura que está cuidando, que no momento que essa figura não cuida ou até contrário, bate, né, no sentido não de violência física, mas de vou te rebater a tua ideia e vou rebater ela com força. Um homem pode estar rebatendo uma ideia com força e tá tudo bem. Uma mulher, muitas vezes, vai ser tida como violenta, vai ser tida como emocionalmente instável, vai ser tida como talvez um monte de percepções equivocadas porque ela não foi cuidadosa, porque ela não cuidou. E eu acho que estamos passando por essas transformações e a gente sabe exatamente o momento onde a gente fala assim, não, esse cara, o vocabulário dele, a cosmovisão dele é muito patriarcal. Se eu não gritar aqui, gritar no sentido de se eu não fizer força aqui, essa pessoa não tem vocabulário sensível para entender o meu posicionamento.